Amém. Agora você vai ficar em pé, vai dar um abraço na pessoa que está aí do seu lado, vai dizer que bom ver você aqui no Missionar, na quinta-feira do Missionar. E nós vamos começar adorando a Deus com esse cântico da nossa igreja, que foi tema de missões mundiais ano passado, o Brasil inteiro cantou. E enquanto nós estivermos cantando o clamor das nações, nós vamos receber os nossos missionários, que estão lá atrás esperando para entrar. Quando a música começar, nós vamos recebê-los com uma salva de palmas, louvando a Deus pela vida dos nossos queridos. Vamos fazer assim, os missionários, está tudo bem aí atrás, missionários? Vamos lá? Nós vamos receber os nossos missionários, que estão espalhados por 4 continentes. Apenas na Oceania nossa igreja não está. Tem que estar, se Deus quiser, no próximo missionário. Vamos recebê-los com uma salva de palmas, irmãos. Nossos queridos missionários. Ouve-se um som quase em todo lugar. É o clamor dos milhares que sofrem, nações desoladas por desconhecer o pão vivo e a água da vida. Ouça o chamado e responda ao clamor. Seja a voz que proclama a vida. O sacrifício maior Deus já fez. Sem entrega não há quem vá anunciar o sublime amor para transformar todas as nações. É tempo de levantar, erga a voz e diga, eis-me aqui, envia-me, quero ser usado para o teu louvor. Ao mundo vou dizer que és Senhor. Eis-me aqui, envia-me, serei tua luz em meio à escuridão. Ao mundo vou dizer que só tu és Rei, Senhor. Nós lembramos da música agora. Agora você canta junto conosco. Ouve-se um som quase em todo lugar. É o clamor dos milhares que sofrem, nações desoladas por desconhecer o pão vivo e a água da vida. Ouça o chamado e responda ao clamor. Seja a voz que proclama a vida. O sacrifício maior Deus já fez. Sem entrega
Mais uma salva de palmas para os nossos missionários queridos. Que bênção ter vocês junto aqui com a gente. Agora eu vou incentivar o seguinte, vai virar uma baguncinha aqui, mas você vai sair, nós somos aqui poucos. Você vai sair do seu lugar agora, todo mundo, e vai dar um abraço em pelo menos um missionário que está aqui. Amém? Não vai levar muito tempo não. Nós não somos tantos assim. Enquanto nós cantamos, você vai, dá um abraço. Tem missionário ali no meio, não abraça só os que estão na ponta não. Todos nós. E vamos adorar a Deus. Ouve os nossos louvores, Senhor. Precisam de abraço. Entre aí no meio deles. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores. Enchemos toda a terra. Você sabe cantar aleluia? Diga. Aleluia. Aleluia.
Você crê que nós podemos encher toda a terra com a nossa adoração? Você crê? Mas para isso você precisa ir. E ontem à noite nós estivemos aqui com os nossos missionários num culto, num concerto de oração abençoado demais. Porque nós ouvimos o desafio que nós precisamos ir, mas nós ouvimos aqueles também que foram. E eles vieram e disseram: eu fui. Não é, Noêmia? Eu fui. Não é, pastor Samuel? Eu fui. Pastor Daniel, tantos outros que estavam aqui com a gente. Vira para quem está do seu lado e diz assim: você vai? Faz uma pergunta. Você vai? Aí você continua assim: você vai orar? Pergunta. Você vai contribuir? Você vai para o campo? Pergunta. Quem irá por nós? Os campos estão brancos para a ceifa. Quem irá por nós? Levante a sua mão para o céu e diga: eu vou. Eu vou. Então nós vamos cantar essa canção agora que você vai aprender. E a gente vai cantar muitas vezes eu vou. Muitas vezes. Você vai sair daqui saturado de tanto eu vou. Então você vai, cada vez que a gente cantar eu vou, você vai levantar sua mão para cima, tá bem? Tá combinado assim? Vamos lá? Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que posso fazer, eu vou. Por quê? Tenho muito pra dar. Eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Agora é a sua vez. Diga, amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador está chorando por salvação. O minha Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. E no Brasil, pelo chão do Brasil, eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue?
Nós estamos aqui no Missionar para dizer que nós vamos. Amém? Vira para quem está do teu lado e diz assim: agora você vai. Agora você vai orar, contribuir e ir. Pastor Antônio, vamos orar. Nosso pastor de missões, Pastor Antônio, vai estar orando conosco agora. Sabe, queridos, um momento muito importante nas nossas vidas, na vida da igreja, onde nós estamos celebrando a vida de Cristo no nosso Missionar 2011. Nós começamos na segunda-feira com o retiro dos nossos pastores. Ontem, num culto que tivemos aqui, num concerto de oração. E hoje nós vamos continuar. E você vai, durante esses dias, ouvir a palavra de Deus. Mas eu creio que você vai conhecer muito mais do que a igreja está fazendo sobre missões, a obra missionária da igreja. Você vai vibrar, você vai se emocionar com o que Deus está realizando através dos nossos missionários, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil e nas nações. E eu creio que nesse tempo que estaremos aqui, adorando a Deus, ouvindo a palavra, eu creio que seremos desafiados por Deus. Ele vai estar falando para cada um de nós: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu já respondi, a minha resposta é: eu vou. Eu vou missionar vida para todos os povos. E você? Qual é a sua resposta? Quero ouvir. Eu vou. E você? Mas está fraco, queridos. Eu vou. E você? Então vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos pela presença do Senhor aqui. O Senhor está presente aqui porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. E o nosso propósito aqui hoje é adorar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, Pai. Mas nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. E nós rogamos, Pai, manifeste do modo muito especial, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o toque do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas, Pai, nós te agradecemos, nós como missionários, Pai, agradecemos por esta igreja, Pai. Que esta igreja faz missões, mas é uma igreja missionária, uma igreja que ama missões, mas ama os missionários, Pai. Nós te agradecemos por esta igreja que é liberal na hora de contribuir, entregar suas ofertas, para que a obra missionária esteja avançando mais e mais, Pai, alcançando vários lugares, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelas vidas que estão no campo missionário. Nossos membros, pessoas da nossa igreja, nossos queridos, voluntários que estão fazendo missões, Pai. Esta igreja, Pai querido, nós te agradecemos, Pai. E rogamos que o Senhor continue, Pai querido, nos motivando, para que nós possamos continuar indo, para semear, levar a semente da Tua palavra, Pai. E quando estivermos no campo, não vamos olhar para trás, Pai querido. Vamos sempre avançando, fazendo Jesus conhecido, e tendo a alegria de ver as pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Alegria, Pai querido, de ver novas frentes missionárias, ver congregações se tornando igrejas, Pai querido. E te agradecemos por nossos jovens, porque nós cremos, Pai querido, que nesta conferência, nesse nosso missionar, muitos jovens, adolescentes, adultos, pessoas da terceira idade, vão se render ao chamado do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Continue nos conduzindo, nos dirigindo nesse culto, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
proclamar em todo lugar, por vales e montes, do seu amor falar. Nós fomos chamados e ao mundo vamos anunciar. O tempo é agora de proclamar boas novas. O seu amor nos libertará. Cantemos, o Evangelho vou anunciar a todos os povos. Não vou me envergonhar. Fui escolhido pra levar as boas novas de Jesus Cristo. Não vou me calar. Sem temor, do amor de Deus sem falar, o Salvador vamos anunciar ao mundo. Não vou me calar. As boas novas eu vou contar pra todo amigo que encontrar e nunca, nunca irei calar. Com a minha voz vou proclamar: Cristo é o caminho real da vida. Não vou me calar. Vamos avante, o amor leva, nos levantar do Salvador falar ao mundo. Não vou me calar. Sem temor, não vou de Deus falar, o seu amor para todos os meus irmãos. O Evangelho vou anunciar a todos os povos. Não vou me envergonhar. Fui escolhido pra levar as boas novas de Jesus Cristo. Não vou me calar. Oh, de Cristo. Não vou me calar. Vou falar do meu Cristo. Não vou me Aí, agora funcionou, né? Falei aleluia, aleluia, ninguém ouviu nada, né? Aleluia, né? Amém, né? Bom, Silvia e Timon já são conhecidos da gente de muitos anos e eles vão compartilhar conosco aquilo que Deus está fazendo na vida deles e através da vida deles, né? No campo em que estão agora, no norte da Alemanha. É norte lá, né? É norte da Alemanha. Mas eu entendo mais português agora, preciso cuidar agora. Não posso falar qualquer coisa, Né, não, não, que você não, vai não, mas- entender. Ah. Mas você vai começar, né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês, com esse grupo de servos do Senhor maravilhoso. A gente teve assim um oásis no meio do deserto. Você pode ver que as mulheres estão ainda mais alegres, né, gente? Essa igreja é uma bênção. É muito gostoso estar aqui com vocês. E a gente trabalha, eu sempre trabalhei com criança, é uma das minhas paixões. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês uma historinha. Era uma vez um missionário. Deus chamou ele e falou para ele ir para uma terra, falar do amor de Deus e para que esse povo se arrependesse. E ele falou: não, eu não vou, esse povo, eles não merecem. A gente não tem nada a ver um com o outro, a cultura não combina, não, eu não vou. Eu vou para uma outra direção.
E aí ele pegou um barco e foi para outra, bem ao contrário daquilo que Deus tinha para ele. E aí ele desceu por um caminho, desceu no porão e dormiu. E aí começou uma tempestade, e todo mundo apavorando e clamando aos deuses, e ele estava roncando. Até que eles chegaram: ei, acorda, você não vai pedir para o seu Deus? Ah, eu sei por que está acontecendo, é minha culpa. O que a gente faz com você? Pode me jogar, não tem problema. E aí ele caiu no fundo do mar. E quando tudo estava perdido, parecia, ele estava no mais profundo daquilo que ele podia estar, que é o coração do oceano, e a morte estava ao seu redor. Deus mandou um grande... Muito bem, vocês já ouviram essa historinha, né? Então, e aí Deus mandou um peixe, e o que parecia que era o fim, foi a salvação dele. E aí ele acordou de novo, falou: não, agora eu vou. Deus me livrou e eu vou seguir ao chamado que ele me deu. Aí ele foi, falou. E aí aconteceu que as pessoas se arrependeram e o resultado aconteceu. Mas não era o que ele esperava. E aí ele começou a se magoar e se desgostou com Deus. E estava lá no campo de volta, aceitou o chamado e estava trabalhando. Mas não era do jeito que ele queria, que ele sonhou, que ele imaginou. Então ele se desgostou com Deus. E o missionáriozinho de novo ficou de mal com Deus. E aí ele falou: Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que eles não iam ter o castigo que mereciam. Por isso é que eu estou bravo. Aí ele vai embora, senta emburrado, no calor do deserto. Aí Deus dá um presente para ele. Uma árvore, um arbusto para ele não tomar tanto sol. E aí ele se apegou tanto àquele presente. Era tão bom. Ele gostou daquele presente mais do que ele gostou daquele que deu para ele. E aí Deus tirou. E aí ele que ficou ali, tranquilo, esqueceu de tudo. E Deus tirou aquela árvore. E aí ele ficou tão bravo que ele falou: agora eu quero é morrer. Não tem razão de ser. Deus não faz o que eu quero. Eu dei minha vida, eu fiz tudo. Olha, estou no campo. E ele não reconhece isso. Que isso, né? E Deus falou: você está reclamando por causa de uma arvorezinha para o seu próprio bem, um presentinho que eu te dei. E tantas vidas estão lá fora, morrendo, e não sabem discernir do bem e do mal. A história termina aí. Não tem um fim a história de Jonas, né? Ela fica um ponto de interrogação para a gente. E eu gostaria de deixar essa mensagem para cada um de nós. Quem é missionário aqui? Não é só aquele grupo ali. Somos todos nós aqui. Todos. A gente não tem um status melhor do que o de ninguém. A gente obedeceu e eu não fui. Eu estou indo. Eu ainda estou indo, porque eu sou bem como Jona. Às vezes Deus me põe num lugar e eu começo a reclamar, e não era do jeito que eu queria, porque eu sou tão certinha, e Deus está esquecendo de mim. Eu faço tudo para Ele. Eu dei a minha vida toda, e Ele não está reconhecendo isso. E eu gostaria de deixar essa mensagem. Tinha algumas lições, mas eu vou deixar para o pastor pregar. A gente só vai mostrar algumas das nossas fotos e falar um pouquinho do nosso ministério lá em Hamburgo. Pode começar. Well, this is a map of Hamburg, and the red part is the part where God has called us to 2 years ago. Essa é uma parte de Hamburgo, desculpa. E Deus nos chamou para lá há 2 anos, to Hamburgo, há 2 anos atrás, para Hamburgo. In this red part of this map. Há 2 anos atrás nos chamou para esse lugar que está marcado ali no mapa. A while ago, we were looking for developing a prayer map for the city, and we found that in this red point of the map, there's almost no Christian. Então a gente estava tentando fazer um levantamento da cidade e a gente notou que nesse ponto onde está marcado não tinha quase nada de cristãos ali.
it was very hard to find an evangelical church in this part of Era town. mesmo difícil de encontrar uma igreja evangélica ali. Now we moved there. A gente mudou para lá. It's a part where all our friends said, never go there, don't take É your uma kids parte there. da cidade que todos os nossos amigos falaram: não vão lá, não levem os seus filhos lá. Has a high unemployment rate, Tem a estatística de desemprego é grande. lots of gambling places, lots of alcohol. Tem muitas addicts. casas de Proximo. como que é jogo? Gambling. Cassinos, cassinos. And there is the majority of the people who are living there are Turkish people, the people we know, A we maioria love. das pessoas que vivem lá são turcos, as pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Germans are minority. Os alemães são a minoridade lá. Around 70%, 60 to 70% are Muslims. Entre 60 e pouco a 70% Próximo. são muçulmanos que vivem ali. And we know of around 100 evangelicals which are living amongst 50,000 people. E a gente sabe somente de alguns evangélicos cristãos que vivem ali nesse número tão grande de pessoas. These are statistics which you get from a real Muslim world country. Esses são estatísticas que, na verdade, você ouve de países muçulmanos. So if there's no church existing there, we need to start a church there. Então, se não tem igreja, a gente pensou, temos que começar uma igreja ali. Though the problem in German culture is that church is something of the long past. Uma questão na Alemanha é que a igreja é um assunto, um tema do passado. If you want to reach Germans into a church, you need to do church without looking like church. Se você quiser alcançar os alemães, as pessoas da Alemanha, você tem que fazer igreja sem parecer que é igreja. The good thing is you don't need a church. O bom é que você não precisa de um templo. Next, proximal. Next. Pode ir passando. Esse é o lugar que a gente mora, o bairro. Próximo. Pode ir passando. Yeah, police we see a lot. Next. Yeah, that's a. Aqui yeah. era uma igreja que agora é uma mesquita. We have 5 mosques and one evangelical Temos church. 4 mesquitas e uma igreja evangélica. Next. Yes, this is our church. Aqui é a nossa igreja. We are meeting in the park. A gente se encontra no parque. We go as in Acts, the early disciples, they went to where the people are. A gente faz como lá em Atos, eles iam onde as pessoas estavam. We take the church where the people are, in A the gente park. leva a igreja onde as pessoas estão. Nós somos a igreja. They play games, they sit around, have barbecue. Então aí tem, a gente brinca, joga, tem churrasco. And we do the same, we are there. Eles fazem isso, e a gente também faz o mesmo, a gente está lá. And then we start to sing worship songs. Aí a gente começa a cantar louvores. And then we share from God's word to each other as we sit in the park. A gente compartilha a palavra enquanto a gente está sentado ali numa roda. And then the neighbors join in. Ah, you're there. Then they sit with us. Aí os vizinhos vêm, as pessoas passam e sentam com a gente. And then we share testimonies. We pray for each other. A gente compartilha e ora pelo outro. And so we sit in the park and we have church service. And people are there and they're excited and they don't notice that they are in church. Então a gente está lá no parque cantando, comendo com as pessoas e a gente está fazendo igreja, mas eles não sabem disso. And they get excited about Jesus. E eles começam a ficar animados para saber sobre Jesus. That's what we want, because the problem is that the traditional picture of church stands in the way for people to get to know O Jesus. problema é que a imagem da igreja tradicional lá na Alemanha fica atrapalhando eles de ver a Jesus. Now we do many other things. We do many Então a things. gente faz outras coisas, outras atividades. Essa é uma delas, chama Baby Lounge. Toda terça-feira, eu e mais a outra moça da equipe, a gente se reúne com mães de filhos de 0 a 3 anos. E ali a gente tem um café, um bolo para as mães. E a gente brinca com as crianças, faz uma roda, canta e compartilha. E através desse projeto, eu conheci uma mulher alemã que se tornou muçulmana. E a história é bem triste, é muito longa. Quem quiser saber, lê a revista, né, Cleide? Cadê a Cleide? Lê a revista que está lá. E ela se tornou muçulmana porque não queria ter nada a ver com a cultura e a religião que ela aprendeu na Alemanha, porque ela foi muito machucada.
Ela casou com um muçulmano, separou, teve 2 filhos, aí encontrou outro muçulmano, casou com ele para ser a segunda esposa dele. Ele tem 2 famílias, tem 5 filhos com uma e com ela 5. Aí você entende como é que funciona que o islamismo está crescendo na Alemanha e nos países da Europa. Porque os alemães não querem ter filhos, mas eles têm, e aí bastante. E ela não é casada no papel, porque não pode ter 2 casamentos na Alemanha. Ela é como mãe solteira, sustentada pelo governo, e as crianças também. Só que ela apanha. Ela tem uma vida totalmente difícil. Ele tira o dinheiro, o governo alemão dá dinheiro para a criança, chama Kindergeld. E toda criança na Alemanha ganha 150 euros para ajuda na casa. E ele fala, eles são meus filhos, dinheiro dá para mim, eu que vou gastar. E tanto que ela não tinha cozinha, só tinha uma pia e um fogão. E eles gostam de cozinhar, ela tem uma filha de 13 anos já. E eu fui lá e fiquei, gente, não pode, a gente tem que ajudar. A gente mandou e-mail para cristãos, o pessoal respondeu, o Timão foi lá, fez a cozinha dela. Acho que pode passar. Uma mais. Aqui. É simples, mas o Timão colocou toda a cozinha para ela. E ela chegou, ela está confusa agora. Ela fala assim, Silvia, eu esperava que o pessoal dessa minha religião, fosse responder às minhas necessidades. Mas eu estou vendo em vocês. Vocês nem me conhecem. Quem são vocês? E agora ela está toda confusa. Separaram faz 1 mês e eu não fiquei muito triste. Estou orando, né? Falei para ela que ela está na mão de Deus. E ela está muito tocada, porque ela tem visto não só palavras, mas atitudes diárias na vida dela. Pode passar. Esse aqui é o nosso circo. A gente faz campanhas de verão todo ano. Cada ano num lugar, mas a gente já está fazendo essa aí com uma igreja que não quer largar a gente. Todo ano, o 3º ano vai ser o 4º agora. A gente já se comprometeu. Em julho, estão convidados. São 10 dias, a gente passa lá. O palhaço do circo, gospe fogo, tudo. Quem quiser ver tem que ir lá. Que ele não faz, ele falou. E a gente alcança uma área do leste da Alemanha, onde era comunista. E lá ainda não é assim como as outras partes, é desenvolvido e tudo, mas ainda tem aqueles prédios comunistas, a cabeça, a mentalidade comunista. A gente encontrou todo ano a gente vai e só agora, nesse ano, a gente teve resultado, por exemplo. Tem uma mulher, ela ainda é ateísta, não acredita, porque no comunismo não existia Deus. O Natal, que era antigamente celebrado, e fazia aquelas feiras de Natal, eles chamavam de o anjo, por exemplo, que tinha, eles colocaram, esse é o ano novo de asas. É o nome que eles inventaram para o anjo, por exemplo, para ter um carrossel, é um parquinho que eles faziam no Natal. Então ela gostava, levava o filho toda a campanha. E esse ano ela foi de novo. Como que é o nome dele? Tobias, The guy? Toby. Ele chegou e foi, ele vem todo animadinho, né? Aí no primeiro dia o tema era, você quer fazer parte do time de Deus? E aí a gente falou tudo isso, quem quer fazer parte do time de Deus? No final ele chegou para mim e falou assim, e aí o pregador falou assim, quem quiser fazer parte do time de Deus, fala com o pessoal de camiseta depois. E aí eles vão te falar como é que é. Ele veio para mim, como é que faz para fazer parte do time de Deus? Aí eu com o meu alemão, Tarzan, eu me peguei, Timão, vem cá, corre, me ajuda, né? Porque né? E aí o Timão veio, me ajudou, explicou para ele, e a mãe dele já chegou rapidinho e tirou ele de perto. Mas ele ficou lá todos os dias. No último dia ele chegou para mim para dar tchau quando a gente estava saindo. Eu falei, Toby, você já faz parte do time de Deus? Ele falou assim, sim, mas eu não orei ainda. Eu não sei quem que falou para ele que tinha que orar. Ninguém falou isso para ele. Aí eu falei, então vamos orar agora. E o Timão veio comigo e a gente orou, ele entregou a vida a Jesus. E ele não falta nenhum dos clubinhos, porque esse circo fica lá. Esse trabalho fica lá, o circo não, mas o trabalho fica. E ele tem ido toda semana crescendo e conhecendo mais esse Senhor. Esse é um trabalho também onde a gente mudou. A gente atendeu o chamado de Deus. Eu, como Jona, não queria ir para lá. Eu queria fugir, eu queria vir aqui para o Brasil. Eu estava orando, sabe? Mas o Senhor falou, não, ainda é lá.
A gente até teve uma possibilidade, mas ele falou não, e eu tenho que obedecer, né? Casei, né? E aí eu estava lá, ai Senhor, é tão difícil aqui, eu quero ir para o Brasil, Senhor. E aí Deus falou, não, vocês vão ficar aqui e vão mudar para essa região. E era uma região feinha, sabe? Eu ia lá ajudar ele no apartamento para arrumar e tal. E aquele bairro feio, aquela chuva, aquele escuro, ficava mais feio ainda. Eu falei, ai Deus, eu não quero morar aqui. Mas no dia que a gente pôs o pé no apartamento, com a nossa mudança, Deus invadiu nosso coração com uma paz que ainda a gente não consegue entender. É fácil lá? Não é. Não é fácil, mas Deus tem mostrado para a gente que vale a pena obedecer, que vale a pena a gente estar. Depois disso, que nós 3 famílias mudamos para lá, começou a aparecer família de igrejas falando, eu também quero morar lá, eu também quero ir. E para você ter uma ideia, pessoas da nossa igreja chegaram assim, alemão fala tudo na cara, né? Ó, fica sabendo que eu não vou mais te visitar, viu? Tá bom. Porque a fama é muito ruim desse bairro. E agora já são 10 famílias que moram ali. E aí eu pensei, a gente tem que fazer uma associação, porque existe a Associação de Evangélicos de Hamburgo. E eu falei, vamos fazer uma aqui. E aí surgiu essa com a mãozinha que estava ali, que é Unidos por Wilhelmsburg. E ali a gente faz várias coisas durante o ano. Já fizemos no Natal, no dia 24, que é Heilige Nacht, quando eles se reúnem e vão celebrar o Natal em família. Tem gente que não tem família, o turco não sabe o que é Natal, então a gente convida, faz uma ceia, e muitas pessoas vieram. Uma família turca veio no ano passado, o nosso primeiro, e ali a gente faz o projeto Catalítico, que eu acho que a Cleide pôs também na revista, né, Cleide? Faz uma limpeza pelo bairro, sai catando a lixaiada, né? E tinha uma foto ali. Esse aqui é a arca. A arca é parecido ao Pepe, mas é para crianças que vão na escola já. Ela sai da escola e tem um reforço escolar. Eu faço brincadeiras com as crianças lá, porque ajudar nos reforços escolares tem que falar bem, né? Os alemães não deixam. Mas eu faço brincadeiras com as crianças e sempre programações especiais. Natal, Páscoa, algumas coisas assim. Acabou? Então, gente, aqui é Wilhelmsburg. Lá estão os prédios, lá atrás. E aqui, bastante ovelhas. A gente foi fazer uma caminhada, né? E aí, a gente olhou, o Timão falou, tem que tirar uma foto. É como o nosso bairro. São tantas ovelhas, só que elas não têm pastor. Elas estão tudo, cada uma andando pelo seu próprio caminho. E Deus está falando assim para mim, para você... Aonde que é a sua Nínive, Jonas? Aonde que eu estou pedindo para você ir? Talvez não seja lá na Turquia, em Wilhelmsburg, em Moçambique, no Catar. Talvez não seja lá. Talvez seja no seu trabalho, na sua igreja, na sua vizinhança. Deus está falando, por que você está reclamando tanto? E tem gente que não sabe o certo do errado. Esse chamado não é só uma vez. Eu tenho que falar assim todos os dias. Cada época da nossa vida é um desafio diferente. Hoje eu tenho filhos. Eu não tinha quando era solteira e fazia um monte de aventuras. Hoje eles têm que ir, eu tenho que... Não, Deus, eu vou confiar em Ti. Vai dar tudo certo para eles também. Então hoje eu continuo dizendo, eu estou indo. Mas a minha pergunta hoje para mim e para você, onde é a sua Nínive? Hoje, aonde que Deus está chamando você para ir e proclamar essa mensagem de salvação para tanta gente que não tem esperança? Eu entrei no tubo hoje e a mulher, ela estava desesperada porque ela viu um menino, ele passou e entrou pela porta de trás sem pagar. E ela falou, ele é o ladrão que está aqui nesse ponto de ônibus vindo toda semana e está roubando. E ela estava tremendo, mas eu queria parar e dar essa esperança para ela, mas o meu ônibus chegou, eu tive que entrar também. Mas a gente vê as pessoas aqui no nosso país, onde é um país que tem liberdade, elas vivem debaixo de medo. Porque elas não encontraram a segurança que não tira a paz da gente. Que não deixa a gente nervoso por qualquer notícia ruim. Aonde é a minha Nínive, onde é a sua Nínive. Que Deus possa falar no seu coração. Amém. Não é? Onde é a sua Nínive, né? Aleluia. O trabalho bonito que eles fazem lá, que a Silvia faz,
é que o muçulmano não comemora aniversário. E ela tem o ministério do bolo. Então, quando alguém faz aniversário, ela faz um bolo e leva na casa. E diz, é para quem? É para as crianças, os seus filhos que fazem aniversário? Não, é o seu aniversário. E as pessoas ficam tremendamente tocadas, ela pode compartilhar do amor de Jesus assim. É interessante como Deus dá meios criativos, né, para a gente ir. Deus vai dar um meio criativo para você ir, para você começar aquilo que Deus tem para a sua vida realizar. E esse é o momento quando nós participamos, e nós vamos também na obra missionária quando nós contribuímos. E durante essa semana nós vamos estar todas as noites levantando uma oferta de amor, uma oferta missionária, uma oferta sacrificial. Essa não é a única oferta que a gente pede para missões no ano, não. Eu vou pedir para você todo domingo, eu vou pedir para você todo mês, porque a gente quer ver essa obra sendo realizada em toda a terra. Mas durante essa semana, de uma maneira especial, a gente vai pedir para você contribuir com aquilo que é o seu melhor, não é? Então que você pergunte para Deus aí qual é a sua parte hoje. Amanhã Ele vai te falar de amanhã, depois de amanhã outra vez, porque nós estamos indo também, nós fazemos parte dessa família missionária. E enquanto nós adoramos a Deus, eu queria convidar você a se levantar do seu lugar voluntariamente, como a gente sempre faz nos momentos das ofertas, e coloca lá alguma coisa, sabendo que você faz parte desse projeto grandioso de Deus, de levar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as pessoas, em todos os lugares da face da terra. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor. Procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecer. Vamos todos ficar em pé e dar glórias e honras, majestade. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor. Procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. Para quê? O mundo todo! Para que o mundo creia e venha te adorar.
vida dele, na sua vida. Toda glória, toda honra a esse Deus. Diga: glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. toda glória a ti. Majestade, digno de Nós te adoramos, Jesus. Na beleza da tua santidade. Que tu és soberano sobre todas as nações. Até mesmo os reis da terra se curvarão diante de ti. Todos os poderes, todos os reinos, todos os governos, todas as autoridades estão colocadas debaixo dos teus pés, Jesus. Tu és Senhor de tudo que existe. E nós te agradecemos, porque o Senhor se levanta do trono, se inclina para olhar para nós nessa noite tão pequenos. O Senhor, que é rei sobre tudo que existe, se inclina para olhar para nós, para receber a nossa adoração, a nossa oferta. Obrigada, Deus, por aquilo que nós demos, mas nós só temos para dar aquilo que nós recebemos de Ti. Nada vem de nós mesmos, Deus. Nós dependemos do Senhor. Sonda nossas vidas, fala conosco. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus, sonda nossas vidas. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Diga para Ele. Como falar que brilha na noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida,
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é digno, não é? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou orar junto com vocês para a gente pedir a graça de Deus para os nossos ouvidos e para o nosso coração, para que aquilo que a gente cantou seja uma realidade, que o Senhor possa sondar, que o Senhor possa quebrantar às vezes aquilo que está endurecido, que Ele possa transformar, possa encher e possa usar a nossa vida. E depois eu vou entregar a palavra aqui para um amigo muito querido, que é o pastor Elias Dantas. Vocês já conhecem, ele já esteve falando outras vezes aqui na igreja. Faz parte dessa família missionária dessa igreja. Nossa igreja participa com um pedacinho do sustento dele para um desafio muito grande, que é de mobilizar a igreja do mundo para terminar o projeto de Deus, que é anunciar o Evangelho em todos os lugares. E nós estamos lá com eles, e eu diria que dizia que ele era de Nova York, hoje ele é do mundo, porque não sei quanto tempo ele passa no ano na casa dele, porque o resto ele está fazendo essa obra de mobilização, e a gente sabe que é pesado, não é fácil, e muito obrigado por você estar aqui, né? Que bênção. Vamos orar junto então? Senhor Jesus, está aqui o teu servo Elias. Tu tens colocado alguns sonhos no coração dele e tem sido tão gostoso poder ser parceiro dele, ver os sonhos e as visões espirituais que o Senhor tem colocado tomando forma. Muito obrigado, porque o Senhor é quem coloca os sonhos, mas é o Senhor quem faz com que a realidade venha, ou melhor, que os sonhos venham à realidade. E nesta hora, quando ele vai ministrar a tua palavra, vai estudar a Bíblia junto conosco aqui nessa noite, que o Senhor aplique os sonhos que estão no coração, os propósitos que estão no teu coração, ó Senhor amado, aos nossos corações. E que nós sejamos impactados pela visão daquilo que o Senhor já colocou na tua palavra, e que o Senhor quer que a gente possa entender do teu projeto e que nós possamos abraçar como parte da nossa vida e do nosso projeto. Fica conosco, dirige esse teu servo, mas ministra sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pascoal. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? Estou me ajudando aqui com a ligação ali do vídeo. Muito bem. O texto da meditação nesta noite é Atos capítulo 1, versículo 1. Para mim é o texto mais importante de todo o Novo Testamento, porque define
a missão da igreja, o propósito da existência de nós como comunidade de Cristo. Então eu chamo sua atenção a Atos capítulo 1, versículo 1 nesse instante. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Uma vez mais, já está ligado aqui, colega? Ok, muito bem. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou professor de seminário, faz 23 anos. Então eu tenho uma tendência de tratar o pessoal todo como alunos no seminário, tá certo? Então hoje, diferentemente de amanhã, sábado e domingo, nós vamos tratar esses 30, 35 minutos finais como se nós estivéssemos numa sala de aula no seminário. Vocês concordam comigo ou não? Então todos vocês são seminaristas. A partir de agora vocês são seminaristas. E nós vamos então, vamos estar tendo uma aula, se Deus quiser, nesta noite. Especialmente quando a gente se reúne para conversar sobre a igreja e a sua missão. Amanhã nós vamos tratar sobre as motivações de um crente com um coração missionário e o entendimento e uma mente missionária. Sábado nós trataremos sobre o chamado cristão e domingo sobre mantendo o chamado vivo, ou mantendo vivo o chamado, é o melhor português, não é? Então, a primeira coisa mais importante que a gente precisa ao falar de missões, considerar, é o que é missões. Porque há muita confusão sobre esse termo. Alguém já disse que tudo é missões, mas se tudo for missões, nada é missões. Então, o que é a missão que nós nos reunimos nesta noite para celebrar na palavra de Deus? Até pouco tempo atrás, missão era vista, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa, como enviar alguém destas regiões do mundo para outras regiões do mundo. Porque o que passava na mente das pessoas, principalmente no final do século XIX e primeira metade do século XX, é que o Ocidente era cristão. E aí generalizava-se, era cristão e o campo missionário era sempre uma terra onde eu não estou. Já ouviram essa conversa ou não? O campo missionário era sempre algo além da localidade onde eu estou. Era uma visão tipicamente obtusa, eu diria, porque na verdade, mesmo o famoso chamado mundo cristão, nunca foi completamente cristão. Em 1951 aconteceu um fato muito interessante na história da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, 1951, todos os países geopoliticamente aceitos como países pelas Nações Unidas tinham uma igreja cristã neles. Não são todas as etnias que têm igrejas cristãs. Existem milhares que ainda não têm, pessoas que identificam-se separadamente como grupo, mas todos os países geopoliticamente cristãos têm. Então, como fica essa situação de sair de um canto e ir para o outro, se a igreja está presente em todos os lugares? Recentemente, somente por volta da década de 70, é que um novo conceito em missões começou a brotar. E esse conceito é que missão, na verdade, é o ato de cruzar fronteiras entre a fé e a não fé, entre a igreja e a não igreja, entre aqueles que creem e os que não creem. Missão é sempre a tarefa de construir pontes entre os que estão e os que não estão. Então, nesse sentido, missões acontecem de todos os lugares e para todos os lugares. Concorda comigo? E neste sentido, a igreja então se transforma não somente como uma comunidade missionária,
que envia missionários para outros países e outras terras, mas ela vê-se a si mesma como um centro missional, uma comunidade onde os seus membros praticam a tarefa de cruzar fronteiras entre os crentes e os não crentes, entre os da fé e os que não são da fé. Missão, na verdade, começa na nossa própria casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso esporte, na nossa escola. Esse é o campo missionário de cada um de nós. Porque se não entendermos desta maneira, nós vamos cair no mesmo erro do passado, de julgarmos que a obra aqui está completa, e então missão tem que ser algo em terras distantes. É verdade que temos que ir até os confins da terra, aqui estão as provas. É verdade que algumas pessoas têm um chamado especial para outras nações, outros povos, mas missão, na sua definição, é parte do DNA da igreja. Eu, aliás, não posso nem dizer que eu sou um cristão se eu não reconhecer que meu campo missionário é aqui e agora. Que a parte do que significa ser cristão é estar na minha Jerusalém, comunicando as virtudes daquele que nos ama. Concorda comigo até aqui ou não? A aula está caminhando? Então missão é exatamente isso. Começa aqui na nossa Jerusalém, na esfera das nossas influências. Missões, principalmente agora que existem 400 milhões de pessoas vivendo em países que não são país do nascimento delas, e quando soma-se aos filhos desses 400 milhões, que são primeira geração de 15 anos para baixo, esse número aumenta para 700 milhões. Missões acontecem em todos os lugares e em todas as direções. E isso revoluciona a nossa vida se a gente entender desta maneira. Então, missões é o cruzar da fronteira. Toda vez que você sai da igreja e entra na vizinhança, ali é o seu campo missionário inicial. Pode ser que um dia Deus lhe chame para outros lugares, mas enquanto isso não acontecer, você é o povo missionário de Deus e eu também na cidade de Curitiba, na sua vizinhança. Amém? Amém? Porque existe um entendimento e um comprometimento tremendo. Agora, a segunda pergunta que a gente faz na nossa aula desta noite, a primeira é o que é missões. E o que é missões, alguém lembra? É o cruzar de fronteiras, entre a fé e a não fé, entre a igreja e a não igreja, entre os que estão dentro e os que estão fora. É sair da sua área de conforto e penetrar no desconforto da área de conforto do outro. Isso é missão. Agora, a segunda pergunta na nossa aula aqui é a seguinte: qual é a natureza dessa ação missionária da igreja? Em outras palavras, o que temos nós a fazer? O texto que a gente leu nesta noite nos diz o seguinte, é Lucas, o evangelista São Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, qual é a tarefa missionária da igreja? Segundo esse texto, que é o texto que eu considero mais estratégico no Novo Testamento, que define a atividade da igreja na sua centralidade. A missão não é nada mais, nada menos de que continuar a obra que Jesus só começou. A obra de fazer discípulos. Então, o trabalho missionário da igreja, por mais diversificado que ele seja, tem que ter como o seu objetivo central, ao final de todas as coisas, os discípulos, novos discípulos sendo feitos. Isso é um privilégio tremendo, continuar a obra que Jesus só começou a fazer e a ensinar. Quando Cristo morreu, haviam cerca de 500 pessoas que o seguiam. 120 em Jerusalém, 500 que testemunharam sua ressurreição. Hoje são aproximadamente 2 bilhões. Quer dizer, não é um trabalho ruim, não estamos mal, mas poderíamos estar melhor. Poderíamos estar melhor. Continuar a obra que Jesus só começou a fazer e a ensinar.
Nós, protestantes, evangélicos, gostamos de falar a respeito da obra concluída de Cristo, a obra da salvação. Mas esta obra de fazer discípulos é algo que Jesus só começou a fazer e a ensinar. Então essa é a natureza da obra missionária. Ver pessoas novas caminhando com Cristo. Responsabilidade de cada um de nós. Agora temos que perguntar quais são os recursos que Deus nos dá porque Ele não nos dá um comissionamento e nos joga no mundo e diz agora você se vire. Não, quais são os recursos que Ele nos oferece em Atos capítulo 1 para esta igreja missional, que sou eu e é você, que nos ajuda a cumprir essa tarefa que Ele nos deu. A primeira delas é a visão. Ele diz no verso 8, e sereis minhas testemunhas, repete comigo, tanto em Jerusalém, Samaria e... Muito bem, isso tem essa visão de um mundo do global, o cristianismo global, eu sei global Christianity, global kingdom, essa visão do cristianismo global é o que entusiasma cada um de nós. Enquanto o mundo não estiver aos pés de Cristo, na sua grandíssima maioria, a visão está incompleta, não está cumprida. Visão, a melhor definição de visão que eu tive na minha vida foi a seguinte: visão é o futuro preferível para um povo, ou para um grupo. É o futuro que o grupo anela, é aquilo que é o porto onde a gente quer atracar o nosso navio, em ponto final. Visão é a habilidade de ver a obra completada. Quando Jesus nos deu essa recomendação, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Ele nos deu essa catapulta de motivação tremenda que é a descrição desse mundo aos pés de Cristo. Não descansamos enquanto isto não acontece. Em 340 da era cristã, Sócrates, filósofo grego, disse uma coisa muito interessante. Ele disse: para o capitão do navio, lembra, naquela época a coisa mais moderna que existia era navio. Falou, para o capitão do navio que não sabe aonde o próximo porto, onde ele precisa atracar o navio, se encontra, qualquer vento que venha contra o navio é um vento contrário. E é verdade. Se a gente não tem um rumo a seguir, se a gente não sabe o que precisa alcançar, se a gente não sabe o destino final nosso, está lá, o que nós queremos alcançar ao final de todas as coisas, tudo se torna obstáculo para a gente. E tudo tende a tirar o nosso foco do objetivo final. Então a visão é um recurso tremendo. Igreja que entende que ela em si mesma, em parte do seu DNA, ela é a missão, ela sabe selecionar as coisas, ela investe em projetos que resultam no fazer discípulos de todas as nações. Segundo recurso é o poder. Agora, quando a gente pensa no poder, a gente já fica pensando aí na promessa, recebereis poder, naquela coisa mística, no batismo com o Espírito Santo, nessas coisas todas, não é? Que a gente gosta do frio na barriga, gosta do treme-treme, a gente gosta do extraordinário. Mas há muito mais no entendimento de poder do que simplesmente uma experiência com o Espírito Santo. O texto é tão claro em Atos capítulo 1, quando diz que a própria visão em si é um poder tremendo, é um recurso de poder para nós, não acha? Que quando você sabe onde vai, você canaliza seus recursos naquela direção, é um instrumento tremendo da homogeneidade, da direcionamento, da intencionalidade às nossas atividades. Leva a gente para frente. Há poder na presença de Jesus entre nós. Ele disse que toda a autoridade foi dada a Ele, todo o poder foi dado a Ele, e Ele estaria conosco. Há poder no Espírito de Jesus. No Espírito de Jesus. Entre nós, Ele disse, recebereis poder quando o Espírito vier sobre vós, e Ele está em nós. Mas há também poder na dignidade do nosso chamado. Dignidade do nosso chamado. O chamado que Deus
deu a você e a mim, meu irmão querido aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista, em si mesmo já é um instrumento poderoso. Porque Deus, que poderia ter mandado os anjos que gostariam de estar ocupando essa função, de comunicar as boas novas, diz a Bíblia, Ele entregou a você e a mim. É uma coisa tremenda. Este chamado divino para você e para mim é algo que motiva a gente demais, profundamente poderoso a cada um de nós. Meu Deus, que coisa tremenda! O Deus dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas, disse aos anjos: não será para vocês essa tarefa, será para o Antônio, para o José, para o Pascoal, para a Cleusa, para o Elias, será para cada um deles. Isto em si mesmo é poderoso porque é gracioso. É bondade de Deus usar você e a mim no nosso campo missionário primeiro, que é a nossa área de influência. É bondoso demais esse Deus maravilhoso que dá sentido e significado às nossas vidas ao nos comissionar como embaixadores da reconciliação divina aos outros. É desafiador, contudo, porque a gente entra num mundo que nos odeia. Jesus disse: eu tiro vocês do mundo porque o mundo lhes odeia, mas eu mando vocês ao mundo. Em certo sentido, você e eu somos os penetras divinos nas festas infernais do mundo. A gente é o wedding crasher. Você vai lá e, não é assim? Ele nos tirou do mundo e agora ele nos manda para o mundo. Então é desafiador. E é medível, porque discípulo conta. 1, 2, 3, 4, ele diz: faça discípulos, plural. Então a igreja que não evangeliza, que não vai, que não serve, ela fossiliza. Ela fica uma igreja de dinossauro. Então aí é que a coisa vai. Tudo bem até aqui, gente? Então já vimos aí a tarefa definida. Essa é a primeira parte da nossa meditação. Ninguém dormiu, não? Está tudo bem? Sim? Então a natureza da nossa missão missão, em primeiro lugar, o que é que ela é, gente? É o cruzar fronteira. Sala de aula, ajuda aí, alunos. Segundo, a natureza da nossa missão, o que é que nós fazemos? Fazemos a continuar a obra de Cristo, é fazer discípulos. E os recursos são a visão, o poder, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo e a própria natureza do nosso chamado. Será que isso é tudo? Não, não é. Há algo mais que eu quero tratar com vocês nesta noite. Igualmente importante são os não negociáveis da missão da igreja. Porque eu nunca tinha pensado, isso é coisa recente na minha mente, lendo a Bíblia, pensado em Gênesis 1 a 11, de uma perspectiva missiológica. A história universal. Você vê, Gênesis 1 até capítulo 12, verso 3, trata a respeito da história antes que viesse Israel. É a história universal. Atos começa tratando da história já sem o Israel, já com a igreja. É uma coisa interessante, há uma ligação maravilhosa entre Gênesis 11 e Atos 2. Gênesis 11 termina com os povos espalhados. Atos 2 começa a história universal recontada em Atos 2 para frente, começa com os povos juntos uma vez mais. É muito interessante. E antes que a igreja existisse, e antes que Israel existisse, Deus estabelece algumas não negociáveis da missão da igreja. E eu olho Gênesis 11, 1 a 11, desta perspectiva em particular. E há 4 situações em Gênesis 1 a 11, e cada uma delas tem a ver com um princípio não negociável da missão da igreja. A primeira delas é a criação e a queda. Em Gênesis 2,15 diz que Deus criou o ser humano para cuidar do jardim e o guardar, cuidar da terra, zelar pelo que Deus criou, promover, no dizer de João e de Jesus em João, a justiça, a paz e a alegria. Essa visão maravilhosa de mantenedor da criação divina, zelar para que a terra continue sendo terra, não seja destruída, através de projetos que valorizem vida e valorizem o desenvolvimento humano. Isso faz parte da missão da igreja, você não acha? Evidentemente que sim.
A missão da igreja não é, minha e sua, não é preparar pessoas só para o céu, é preparar as pessoas do céu para viver na terra. É aqui. Então, a Gênesis 2,15, na criação, há um cuidado com a manutenção, é a integralidade da missão. Mas aí o ser humano, eu e você, fizemos o que não devíamos. E aí em João 3, em Gênesis 3, acontece o outro lado da história, nesse primeiro fato, que é a necessidade da comunicação da redenção. Então é uma moeda com dois lados, e os dois lados não se separam. Você não quebra uma moeda de aço no meio, não tem jeito, eles fazem parte de uma moeda. É cuidar pelo que Deus criou, promover justiça, paz, harmonia, alegria e anunciar as boas novas. É interessante que quando Adão caiu, a primeira cena após a queda é o versículo 9 de Gênesis. É Deus cruzando fronteira, Deus o missionário. Deus cruza a fronteira agora entre fé e não fé, entre achado e perdido. E Deus vem e diz no versículo 9, Adão, onde estás? E ele estava escondido lá no jardim do Éden. Conhece o texto, né? Deus tipifica aí o que a missão da igreja seria. Ao caído você vai e mata um animal, cobre a nudez da pessoa, promete o evangelho no versículo 21, versículos 15 a 21, onde diz que o descendente da mulher, Jesus, haveria de pisar a cabeça do descendente da serpente. Toda aquela situação maravilhosa que na teologia a gente chama de proto-evangélio. Deus cruzando a fronteira como primeiro missionário da história da humanidade. Então, o não negociável, primeiro não negociável da missão da igreja em Gênesis capítulo 2 e 3, é a integralidade da missão. Não podemos sacrificar um em benefício do outro. Trabalha junto, caminha junto. Não podemos estar envolvidos como igreja com nada que não promova a dignidade humana. É assim. O segundo episódio que aparece é um irmão matando o outro. É o primeiro homicídio. E aí eu fiquei pensando, o que é que isso tem a ver com missões? Ora, tem muito a ver com missões. Porque haviam dois irmãos que não gostavam lá muito um do outro. Caim e Abel. Ambos religiosos, ambos iam para a igreja, ambos davam oferta. Eles tinham a forma de religiosidade. Diz o texto em Gênesis 4 que Caim levou uma oferta ao Senhor, do que pegou lá na despensa, qualquer coisa. Abel levou das primícias, não é o que está escrito? Ambos foram ao culto, ambos levaram oferta, ambos entregaram, digamos em outras palavras, o dízimo ao Senhor. Por que é que Deus se alegrou de Abel e não de Caim? Aí veio o segundo princípio e não negociável da missão. É porque Caim deu a Deus toda a glória. Caim entendeu a essência do que a gente faz. Abel não. Abel queria a sua própria glória. Em missão, o grande perigo que nós passamos é achar que estamos fazendo demais, que somos os bons. Está seguindo comigo aqui ou não? Que fazemos isso, que deixamos de fazer aquilo, que a glória é nossa. Hã? Eu matei o irmão errado? Ah, bom demais. Ah, bom. Então eu matei o irmão errado. Agora o irmão está consertado. Então Caim matou Abel. Agora está certo, minha irmã? Que coisa maravilhosa. Salvei o coitado Não salvei o Abel, mas salvei a reputação dele. Olha aí. Então, em missões, em tudo que a gente faz, nós queremos demais a glória para nós mesmos. Nós temos esse negócio chamado a necessidade do reconhecimento por parte dos outros. Tem um lado positivo, mas em geral, quando tratamos de questões espirituais, a gente acha que dá para dividir a glória de Deus com alguém. Não. Segundo o princípio não negociável da missão, é que o que a gente estiver fazendo, quer bebendo, comendo ou fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como a Bíblia diz. Zelando o coração para que eu não esteja
menor parte possível, tentando dividir uma glória que não me pertence. Foi o problema de Caim. Ambos eram religiosos, mas o danado do Caim queria a exclusividade e a melhor parte para si, não para Deus. E Deus não aceita isso. Terceiro episódio, dos 4 aí vamos concluir. Em Gênesis, é o episódio do dilúvio. A questão ali é ética. O que é que não dá para negociar na missão? É a dignidade da vida humana. A dignidade da pessoa humana. Deus podia ter destruído toda a carne, não podia? Por que é que ele preservou Noé, que não era lá muita flor que se cheire? Porque assim que Noé teve chance, encheu a cara. Tomou vinho à vontade e se tornou, hoje ele é o padroeiro dos pingus. Santo Noé. Mas por que é que Deus preservou a família de Noé? Deus preservou a família de Noé porque Deus é a favor da vida. A favor da vida. Na missão da igreja, nós jamais podemos negociar a dignidade da vida humana. Não podemos. Não podemos nos associar com nada que mate pessoas, que ponham pessoas para baixo, que destruam a reputação de outros indivíduos, que não tratem o ser humano como pessoa inteligente. Nessa sociedade que nós estamos vivendo aqui, você e eu, onde há tanta manipulação da fé dos outros. A gente liga a televisão, é quase só isso que você vê. Onde as pessoas tratam os outros como instrumento de autorrealização de alguns pregadores, tratando como, manipulando a boa fé do povo simples. A gente tem que levantar essa bandeira da dignidade da raça humana, do ser humano, da pessoa humana, da inteligência humana. Porque Deus preservou Noé. Então tudo que estiver envolvido com destruição da vida, com tratar o ser humano como um zero à esquerda, não considerá-lo digno, inteligente, a imagem e semelhança de Deus, a gente não pode se associar. Não é nada, isso não é coisa que a gente deve estar procurando se associar. E agora, para concluir, que o meu tempo me resta só 2 minutos, eu vou pular tudo aqui. Vem o 4º episódio. Qual é o grande 4º episódio de Gênesis 1 a 11? O primeiro qual foi? Criação e queda. Vamos lá, o segundo qual foi? Caim e Abel. Terceiro foi? A dilúvio. E o 4º qual é? A Torre de Babel. E eu fico pensando, meu Deus, o que é que Torre de Babel tem a ver com missões? Mas tem tudo a ver com missões. Se tem um texto no Antigo Testamento que tem a ver com missões, é a Torre de Babel. Ou vocês acham que quando a Torre de Babel aconteceu, Deus não tinha já determinado o Apocalipse? Não tem como, ele é o princípio e o fim. Nos planos de Deus, no começo da criação, já estava determinado que o ser humano tinha que povoar a terra toda. Já estava determinado que povoando a terra toda ele ia aprender línguas diferentes, dialetos diferentes. Biologicamente, anatomicamente ia se ajustar ao meio ambiente. Ia ter branco, ia ter preto, ia ter amarelo, ia ter... Já estava tudo determinado por Deus. Apocalipse 22 é tão atual na mente de Deus quanto o Gênesis 1. E o problema da raça humana é racismo. O que a gente vê lá em Gênesis 11 é isso. Vamos ficar junto. Vamos manter nosso nome célebre. Não queremos diversidade aqui. E quando Deus separa em Gênesis 10 e Gênesis 11 o povo daquela época e dá línguas diferentes para ele não estava punindo o povo, como a gente escuta falar por aí fora, ele estava restaurando os seus propósitos. E o propósito de Deus é ser adorado na diversidade. Há algo maravilhoso de Deus que a gente aprende quando você põe um africano, um asiático, um latino, um árabe junto e diz, leia esse texto, o que é que você entende? É impressionante como enriquece. Há toda uma área da teologia sendo desenvolvida agora que é chamada etnoteologia, que é o texto bíblico visto da perspectiva de várias pessoas diferentes e de culturas diferentes ao mesmo tempo. Na verdade,
Deus estava dizendo antes da igreja começar propriamente em Gênesis 10 e 11, que não há espaço na igreja para racismo. Não há espaço na igreja para desprezar um grupo em favor de outro. Não há apartheid na igreja. Não pode ter. Não pode. E essa é uma mensagem profundamente necessária para o cristianismo dos nossos dias. Não existe religião mais tribal no mundo do que o cristianismo. Nós temos a tribo local, a tribo regional, a tribo denominacional, a tribo étnica, a tribo nacional. Temos tribo de todo jeito no nosso meio e as tribos não gostam uma da outra. Então, quando a gente trata da missiologia, da teoria das missões, a gente tem que lembrar isso, que Deus é inclusivista. Quem vem a Ele, de maneira alguma, será lançado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como é que a gente termina essa meditação desta noite? A gente termina com uma palavra à nossa igreja aqui. Eu nem vou cobrir tudo isso aqui, só dizendo o seguinte: tudo começa com você, missionário de nível 1. As pequenas tarefas ministeriais que são dadas a você, elas constroem o alicerce, se você for fiel e desenvolver as pequenas coisas, nosso meu, para as grandes tarefas do futuro. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. E é você se envolvendo na missão, porque você é povo missionário de Deus, que vai trazer cada vez mais relevância para esta igreja. Na cidade de Curitiba. Quando estourou a revolta em Los Angeles, em 1994, lembra? Que tocaram fogo, os coreanos pegaram metralhadora para matar os latinos, e os negros pegaram em revólver para matar os coreanos e latinos. Veio 4.000 soldados para o centro de Los Angeles, porque Los Angeles estava em chamas. Lá no Fuller, escola onde eu estava estudando, tinha uma classe de latinos, 24 alunos. Pegou fogo no centro de Los Angeles. E havia um dos alunos que morava lá no centro de Los Angeles, tinha uma igreja e uma lojinha que vendia produtos para pneus. E os 23 alunos estavam na classe e ele não chegava. Ele não chegava, o ambiente era consternador, todo mundo chocado, vendo as imagens, as notícias. Los Angeles está em chamas. Finalmente chega o Carlos. E chega chorando copiosamente. E aí não parava de chorar. E o professor Vanenga, que era o professor da classe, pergunta para ele: Carlos, o que está acontecendo, Carlos? Queimaram a sua igreja? Queimaram a sua loja? Falou, queimaram tudo. E não parava de chorar, não parava de chorar. Aí a classe perguntou, mas por que você não para de chorar? Por que você está chorando tanto? É pela igreja queimada? É pela sua casa que tocaram fogo? Pela sua loja que tocaram fogo? E o Carlos falou, não, eu estou desesperado, porque eu não sei que se quando as chamas passarem e as cinzas resultarem, a minha vizinhança vai sentir falta da minha igreja. É porque eu não sei se minha comunidade é relevante para o bairro, que eu estou desesperado dentro de mim. Olha que coisa tremenda. Uma comunidade missional, ela pergunta a si mesma, qual é o horário mais importante da vida da igreja? E ela diz, olha, domingo é muito importante porque a gente recebe treinamento, mas a hora mais importante da vida da igreja é o que a igreja estiver fazendo no M1 da missão, às 10 horas da manhã da segunda-feira. Que Deus nos ajude. Amém. Uau! A hora mais importante é quando você está em missão. Sai daqui e vai para qualquer lugar e está ali como representante do Senhor. Eu queria
que você levasse para sua casa um símbolo do que a gente está vivenciando aqui. A gente gostaria que você pudesse pensar. Vem cá, paixão da minha vida, vem aqui. Ah, aqui. Vem cá. Você vem animada para cá, assim? Você vem animada para cá, né? Olha só, aqui. Queria te dar de presente essa rosa, tá? Você está estragando a minha ilustração, assim. Você já estragou a ilustração, assim. Vai ficar séria, por favor, romântica. Não, mas só que essa aqui não é a rosa do nosso amor, não, tá? Essa aqui é uma rosa missionária, tá? E nós vamos dar uma rosa dessa para cada um que está aqui. Então vai distribuindo essa rosa, por favor, pode entrar aí o pessoal que vai me ajudar, que eu queria que cada pessoa aqui, eu espero que tenha para todo mundo, se não tivesse, não fica triste comigo não, tá? Que cada um recebesse uma rosa. Pode alguém ajudar aí o pessoal que tá vindo aí com as rosas no braço aí? Pega a sua rosa aí, vai lá, vamos lá. Ajuda a distribuir para todo mundo. Pode ir dando para todo mundo a rosa. Alguns vão ajudando aí para distribuir a rosa aí, para que a gente possa caminhar para o final aqui. Pega a sua rosa. Essa rosa é uma rosa missionária, tá? Eu não vou vender a rosa para você não, pode ficar tranquilo, tá? A rosa missionária é diferente, né? É uma rosa que tem um sentido do projeto, do alvo que Deus tem para a nossa vida. É interessante que ela é bonita, mas ela é muito sensível. Não é verdade? Eu sou muito complicado com flores, né? Eu já esqueci flores dentro do meu carro, elas murcharam todas, porque pegaram muito sol e morreram. Ou se a gente põe no vaso e não trata, e a gente não aprende a cortar a pontinha de baixo de tempos em tempos, a água fica fedida, não é? E ela não fica tão viçosa. E mesmo assim, vai chegar um momento que ela vai desvanecer, vai murchar e vai morrer. E a gente só vai poder aproveitar o significado dela, a beleza, o perfume dela, no momento dela, e não no nosso momento. O máximo que eu posso fazer, quem sabe, é secar uma rosa para tentar guardar um pouquinho do significado dela, mas ela não vai ser mais assim, ela já morreu. A obra missionária é parecida com uma rosa. Ela tem uma beleza e um perfume, mas não no tempo que você quer. No tempo da sua própria existência. E o tempo da própria existência da rosa missionária é o tempo de Deus na minha vida e na sua vida. As oportunidades que Deus nos dá não voltam mais. Assim como eu não posso fazer reflorescer a rosa que já passou. Eu posso lembrar da rosa. Eu posso, quem sabe, até sentir o perfume, mas ela passou. Deus coloca na nossa mão, como obra missionária das 10 horas da manhã da segunda-feira, pequenas rosas, preciosas para Ele. Pessoas, situações, vidas. E Ele diz: cuida da minha rosa. Nesse tempo, porque não vai poder ser, você não vai poder guardar na geladeira para a semana que vem. Está entendendo? Essa rosa que você está levando é um símbolo de que cada dia Deus coloca o propósito dele e a missão dele na tua vida. E se você não cuidar nesse dia, essa rosa vai passar. Agora, se eu cuido,
eu vou poder desfrutar da beleza dessa rosa, do perfume dessa rosa, do sentido dessa rosa e do propósito com que ela foi entregue para cada um de nós. Então que hoje você saia daqui sabendo que a missão é tudo isso que a gente aprendeu, mas que o missionário é você. E que as rosas de Deus são colocadas na nossa mão todo dia. Não sei quanto tempo vai durar essa rosa que você vai levar para casa. Mas saiba que amanhã Deus vai te dar uma rosa dele, do jardim dele, para você cuidar. Depois de amanhã Ele vai te dar outra. E depois de amanhã outra. E o meu papel e o seu é cuidar das rosas que não são nossas, pertencem ao Senhor, e fazer desse lugar que é a nossa vida o verdadeiro jardim de Deus. Fica de pé. Todo mundo, deu para todo mundo receber a sua rosa? Tá bonita a tua rosa? Tá? Tá bonita ou não? Tá feia? Tá bonita, não tá bonita? A minha tá muito bonita, né? A minha não, da minha mulher. Onde é que tá minha mulher aqui? Ah, você está cuidando da rosa missionária ali, para todo mundo ter. Tem mais uma aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, olha. Praticamente, quem é a rosa que Deus colocou na tua mão hoje? Quem? Quem é a pessoa que Deus está dizendo, cuida para mim? É interessante que quando Deus pergunta, não é, para Caim a respeito do seu irmão Abel, ele responde assim: por acaso sou eu que devo cuidar do meu irmão? Você já parou para pensar nisso? E aí Deus está dizendo, é isso mesmo, Caim, é você que cuida do seu irmão. E ele não podia responder essa pergunta porque já tinha matado o seu irmão. Cuida da rosa que Deus te deu. Amém? Vamos orar por ela. Sabe o nome da sua rosa? Qual é o nome da sua rosa? Não é o nome do livro não, do Humberto Eco não. Qual é o nome da tua rosa? Não é? Das pessoas que Deus ama. Ele está dizendo, cuida, zela, ministra, abençoa. E quem sabe o jeito de fazer é um jeito muito simples. Vai lá levar o bolo de aniversário, vai lá construir a cozinha que não tem cozinha. E a gente de repente mostra a bondade, o amor de Deus na nossa vida, cuidando da rosa. E as pessoas perguntam, por que você está cuidando? Porque você é meu irmão e Deus tem um propósito para a tua vida. E Ele me mandou aqui cuidar de você. Lembra do nome de alguém? Então vamos colocar essa pessoa na presença do Senhor. Então curva a tua fronte e ora pela rosa de Deus que Ele colocou na tua mão. Pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus. Pede a bênção de Deus. Senhor Jesus, abençoa essa vida que os meus irmãos estão colocando nas tuas mãos. Mas abençoa a vida dos meus irmãos, para que eles possam cuidar desta rosa preciosa do Senhor, porque ela não pertence a eles, pertence ao Senhor, e o Senhor nos deu para cuidar dela. É em teu nome que oramos. Amém. Amém. Vamos terminar cantando, tá? Adora o Senhor junto conosco. Quando essa música terminar, tem aviso? Não tem, né? Não tem aviso, não tem nada. Então você termina. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti.
A gente terminou por hoje e a gente quer te convidar sábado, depois do nosso culto aqui, nós vamos ter um jantar missionário por adesão. Ele custa R$25. Você pode adquirir agora no final do culto. E nós vamos ter o nosso missionário do Haiti, contando coisas tremendas que Deus tem feito ali. Então, eu queria te incentivar, as vagas são limitadas, e a gente quer te incentivar a participar. Deus te abençoe e dá um abraço a quem está aí do seu lado. Você que não cumprimentou nossos missionários hoje, eles estão aqui à nossa esquerda. Foram cumprimentados por quase toda a nossa igreja hoje. Mas você pode vir aqui falar com eles. E amanhã às 19h30. Hoje nós começamos às 20 horas, porque era quinta-feira, muita gente não conseguia chegar mais cedo. Mas amanhã nós começamos o nosso culto às 19h30. Até amanhã, que Deus te abençoe.